Pode não acreditar, mas este é o pilar central da Estratégia Europeia para as Energias Renováveis. Na União Europeia, quase 60% das energias renováveis provêm da queima de biomassa. Mais do que a energia eólica ou solar, a madeira extraída diretamente da floresta através de operações florestais é a maior fonte de energia renovável. Este é um pinhal que está a ser cortado numa zona da Rede Natura 2000 na Serra da Lousã, no centro de Portugal. Grandes áreas de pinhal da Serra da Lousã estão a desaparecer. Árvores com origem em cortes rasos estão alegadamente a ser carregadas em caminhões e levadas para a maior fábrica de pellets existente em Portugal, a Painwells em Arganil, propriedade do Grupo Visabeira. As árvores são depois trituradas e transformadas em pellets de madeira. A maior parte das pellets produzidas pela Painwells são carregadas em caminhões, colocadas em navios e exportadas para o Reino Unido. Depois são queimadas na central elétrica de Drax, a maior central de biomassa do mundo, para produzir eletricidade. O processo é altamente ineficiente e poluente. É também altamente subsidiado. A Drax recebe 2 milhões de euros por dia para queimar pellets. Estes subsídios estão a contribuir para o aumento do valor de negócios de fábricas de pellets como a Painwells e estão a prejudicar as florestas portuguesas. Para o tamanho do país, Portugal tem uma enorme capacidade de produção de pellets de madeira. A produção de pellets está concentrada no centro de Portugal, onde existem 6 fábricas de pellets com uma capacidade igual ou superior a 100 mil toneladas por ano, e várias fábricas de menor dimensão. Os grandes produtores de pellets de madeira como a Painwells afirmam que apenas utilizam biomassa residual ou subprodutos da indústria para as produzir e que não se cortam árvores para produzir pellets. Mas a maior parte da madeira que chega às grandes fábricas de pellets em Portugal é claramente rolaria proveniente de árvores inteiras, e as suas pilhas de madeira também estão visivelmente cheias de troncos de árvores. No relatório estatístico do Centro Pinos, consumiram cerca de 1/4 da madeira de pinho cortada a nível nacional. Portanto, o que é que acontece? As pellets é uma indústria de trituração que é vocacionada para a produção de pellets à base de lenho de pinho, fundamentalmente por questões técnicas de melhor colagem no processo de extrusão, por causa da resina natural do pinheiro. Ora, essas fábricas utilizam unicamente, e porque não podem utilizar outra, rolaria de árvores, rolos de árvores. Não só de pinho, também podem misturar outras espécies, embora a maior parte tem que ser pinho para conseguir produzi-las até agora. Sei que, por exemplo, passo ali na fábrica de pellets em Arganil e vejo, não é o que eles chamam a biomassa, os restos disto ou restos daquilo, das limpezas das florestas, tal como foi anunciado no princípio, que era uma ideia muito bonita. Mas eu ia ali àquela fábrica de pellets e o que eu vi eram troncos de árvores, troncos enormes de árvores. Muitos queimados, sim senhora, árvores queimadas estavam lá, mas ultimamente mesmo árvores sem ser queimadas. Como é que se pode produzir pellets de casca e de ramos e bicadas se não se pode ter casca na sua composição? Portanto, não tem sentido. Portanto, as pellets têm que ser consumidas com lenha e as indústrias de pellets têm que assumir que basta chegar lá à porta deles, eles compram os caminhões, levam rolaria de madeira de árvores, portanto, rolos de pinho essencialmente. As indústrias de pellets consomem rolaria. Não podem consumir outra coisa porque não se faz pellets com qualidade sem ser com rolaria. Agora, muitos deles não metem quando dizem que consomem biomassa florestal residual. Agora, não é para produzir pellets, é para incorporar no processo de produção de pellets, nomeadamente no processo de secagem. Isso, por vezes, podem usar esse facto para tentar aqui criar alguma ambiguidade. Mas, de facto, para as pellets terem a tal certificação que eles alegam comercialmente, só com madeira. E com madeira de pinho. E
alegação comercial que muitas vezes induz a desinformação na nossa perspectiva é a questão de subprodutos da indústria de serração serem considerados equivalentes a resíduos. De facto, cerca de metade da madeira que entra numa serração origina subprodutos como estilha, como serrim e casca, e temos duas opções. Ou incorporamos esses subprodutos em produtos com aplicação em mobiliário, em construção, que vão continuar a sequestrar carbono, ou vamos queimar em pellets e libertar esse carbono para a atmosfera. E essa questão dos resíduos, de designarem de resíduos os subprodutos da indústria, também cria aqui alguma ambiguidade que é utilizada em alegações comerciais que não são muito honestas. Dada a sua dependência do pinho, a produção de pellets de madeira está a impactar negativamente as áreas com pinheiro em Portugal, já de si fustigadas pelos grandes incêndios rurais. Nós temos atualmente, de acordo com o Inventário Florestal Nacional, 714 mil hectares de pinhal bravo. Já foi a espécie com ocupar mais área em Portugal, mas atualmente é a terceira espécie e tem havido uma tendência muito grande de declínio de área. Perdeu-se 27% da área em 15 anos, mas aquilo que nos preocupa mais do que a perda de área é a perda de produtividade, de volume, e aí a perda foi ainda mais acentuada, de 35%. Portanto, temos atualmente uma floresta com muito pouco pinhal adulto, ou pelo menos, quando eu digo adulto, com a dimensão que a indústria necessita, e insuficiente para dar resposta aos atores industriais que estão instalados. A maior parte da madeira que é transformada em pellets provém de cortes rasos, e estes podem prejudicar a biodiversidade e a saúde dos solos, especialmente quando acontecem em frágeis habitats serranos, como a Serra da Lousã. Mas os cortes rasos tira de tudo, as árvores pequenas, as árvores grandes, as árvores que podiam continuar a sustentar um solo minimamente equilibrado, as árvores que podiam ter raízes para aguentar o solo no sítio, não é? Não é sustentável e neste momento está a chegar a dimensões, o negócio dos pellets, que está a danificar o que resta da nossa floresta. Já nem posso falar da floresta portuguesa, infelizmente eu sinto que não posso. E neste momento há zonas protegidas aqui e ali, mas já não há floresta portuguesa na minha visão. As florestas deveriam ser a nossa mais valiosa defesa contra as alterações climáticas, mas em vez disso, nos últimos 10 anos, as áreas florestais de Portugal tornaram-se numa fonte de emissões. Bom, a floresta portuguesa pode não ser um sumidor de carbono, tendo em conta as tendências atuais, quer a nível de incêndios, não é? Porque os incêndios fazem lançar o carbono para a atmosfera, quer eventualmente a nível de práticas erradas do ponto de vista da gestão florestal. Enfim, o princípio é, se nós queremos utilizar as florestas como sumidor de carbono, então devemos mantê-las no terreno o máximo tempo possível. Portanto, quanto maior for o ciclo de exploração, ou seja, o intervalo entre cortes, o tempo que a floresta está no terreno, maior é a capacidade que ela tem de armazenar carbono. Portanto, isto é mais ou menos óbvio para qualquer pessoa. É possível que estejamos a caminhar para uma situação em que as florestas deixam de ser um armazém líquido de carbono e passem a ser um emissor de carbono. Ao contrário, os produtores de pellets dizem que a queima de pellets de madeira é uma solução climática, com baixas emissões de carbono. Eles afirmam que a queima de madeira é uma energia renovável, porque o crescimento de novas árvores sequestra o carbono libertado quando as pellets são queimadas. É uma solução perfeitamente mal vendida a nível político, mal vendida a nível
a nível mesmo de mercado, porque a população civil não é consciente de que queimar madeira não traz um benefício no balanço das emissões de carbono. Nós pagamos mais, nós cidadãos pagamos mais pelas energias renováveis, pagamos mais pelos subsídios que estas indústrias receberam e recebem dos estados dos países onde estão para a queima destas biomassas, alegando a renovabilidade, portanto, o facto de serem consideradas, classificadas como renováveis, quando temos evidências científicas validadas por centenas e centenas de cientistas no mundo inteiro e a nível também doméstico, em Portugal, que para produzir o equivalente a energia com madeira ou com outras alternativas fósseis, as emissões de carbono ainda são superiores, tendo em consideração também todo o processo produtivo dessa mesma matéria-prima. Nós costumamos lembrar muitas vezes que renovável não é sinónimo de sustentável. Exatamente. E muitas vezes há realmente aqui este equívoco e nós claramente estamos a correr o risco de, na tentativa boa de criar uma solução, estamos na realidade a criar mais problemas e isso não é o caminho. Como é que se pode chamar renovável a um recurso que vai precisar de meio século para se repor? Temos estes fenómenos de alterações climáticas à porta. Estamos a lutar com armas que são falsas, não são armas eficientes, são contrariamente ineficientes e, pior do que ineficientes, o balanço ainda vai ser negativo. Porque é preferível ter uma árvore viva do que uma árvore lançada com o seu carbono lançado para a atmosfera e pagando por fazê-lo. Então, se calhar, em vez de pagar para emiti-lo, mais valia pagar, a sociedade civil pagar alguma coisa para manter essa árvore, para a gerir, quando digo árvore é a floresta, então, para gerir e pôr esse contributo para a origem, para a produção. Agora, não para a queimar. Nós estamos a caminho, estamos em grande velocidade para uma situação má, não é? Muito má. E estamos aqui a brincar com este tipo de manobras de diversão. Portanto, obviamente que não é uma solução climática, eu acho que é uma solução que nos vai trazer amargos de boca, porque estamos, de facto, a utilizar recursos que podiam ser valorizados. Portanto, carbono que está armazenado em madeira, podia manter-se armazenado sob outras formas, criar mais valor para a economia, criar emprego, nomeadamente em zonas desfavorecidas, mantendo o carbono em nossa casa por décadas. E a alternativa, estamos a queimá-lo, a libertá-lo, e pagando mais por fazê-lo, e perdendo, de facto, área viva de floresta que não poderia não ser utilizada para esses efeitos. Os produtores de pellets também afirmam que ao consumir biomassa oriunda da limpeza florestal, estão a ajudar a reduzir o risco de incêndios florestais. O facto de nós removermos vegetação não garante de forma nenhuma que estamos a reduzir o risco de incêndio. Por um lado, porque podemos estar a remover espécies que até são desejáveis do ponto de vista da prevenção de incêndios, nomeadamente espécies folhosas, florestas maduras, como se vê por esse país fora, não é? Inclusivamente a própria legislação que regulamenta a gestão de combustíveis, nomeadamente naquilo que são as designadas faixas de gestão de combustíveis, está, do meu ponto de vista e do ponto de vista de outros colegas, profundamente errada, porque aposta, por exemplo, na remoção do arvoredo, o que vai criar condições agravadas de comportamento de fogo, porque faz aumentar a velocidade do vento, faz aumentar a secagem dos combustíveis, e tudo isso vai fazer com que o fogo se comporte de forma ainda mais agravada do que antes da vegetação ter sido removida, neste caso o arvoredo. E portanto eu diria que não existe relação nenhuma entre remover vegetação pura e simplesmente e depois obter um resultado em termos de comportamento de fogo. Portanto, tudo depende do que estamos a remover, do que lá estava antes, e sobretudo depois do trabalho que é feito em termos de manutenção das áreas onde houve remoção de vegetação. E portanto, enfim, esse tipo de associação
é abusiva no mínimo, não é? Porque só em Portugal é que se fala em limpar a floresta. Em francês não se diz nettoyer la forêt, em inglês não se diz to clean the forest, não é? Só em Portugal é que a vegetação é associada a sujidade. Nós limpamos aquilo que está sujo, não é? E há quem utilize mesmo esta expressão, a floresta está suja, não é? Isto está sujo. Não é sujidade, portanto a vegetação está lá com o objetivo, portanto tem o seu papel ecológico e enfim, a nível da cadeia alimentar e enfim, todos os processos ecológicos. E portanto as limpezas só por si já não estão corretas mesmo do ponto de vista da regulamentação legal. Ou seja, mesmo que a legislação esteja a ser escrupulosamente cumprida, não entram seguramente nas fábricas só resíduos, entra muita outra coisa que é cortada em nome deste desígnio nacional que é prevenir os incêndios, mas de forma profundamente errada, de acordo com a minha opinião e de acordo com outros especialistas. Cerca de metade dos pellets de madeira produzidos em Portugal são enviados para centrais elétricas no norte da Europa, acima de tudo para o Reino Unido e na Dinamarca. A central elétrica de Drax, em Inglaterra, é o maior consumidor de pellets portugueses e o principal destino dos pellets produzidos pela Pine Wells. A Drax é uma antiga e ineficiente central elétrica a carvão que foi convertida para queimar pellets de madeira. A conversão permitiu-lhe manter-se aberta quando já deveria ter encerrado há anos. Também queima pellets de madeira vindos do Canadá, dos Estados Unidos e da Estónia, onde são abatidas árvores de florestas altamente biodiversas, primárias e antigas, para produzir pellets. Para cumprir as suas metas de energias renováveis, o Reino Unido e os países da União Europeia, incluindo Portugal, estão a conceder às empresas de energia subsídios avultados para a queima de biomassa nas centrais elétricas. A Drax recebe diariamente cerca de 2 milhões de euros em subsídios públicos para a produção de energias renováveis, e isto funciona como um subsídio indireto para empresas como a Pine Wells. Em 2022, a Pine Wells aumentou o seu valor de negócios em 31%. Dado que a Drax é o seu maior cliente, é evidente que estes subsídios estão a incentivar a produção portuguesa de pellets. A construção de fábricas de pellets é também fortemente subsidiada em Portugal, ao ponto de os produtores de pellets terem recebido desde 2008 cerca de 100 milhões de euros em financiamento público direto. A fábrica de pellets da Pine Wells já recebeu quase 6 milhões de euros deste tipo de financiamento. Sem estes incentivos, a instalação de fábricas de pellets de grande escala em Portugal certamente não seriam economicamente viáveis e não teriam acontecido. Aquilo que o Centro Pinos tem defendido é que muitas destas novas unidades de pellets têm sido financiadas com o apoio de recursos públicos. Isso tem que acabar. Portanto, não pode haver a instalação de novas fábricas e depois de já sabermos que estamos num caminho muito questionável, continuam a surgir novas fábricas, não podem surgir com financiamento público. Outra coisa que nós temos que reconhecer é que, infelizmente, a nível nacional, há pouco que possamos fazer, porque a maior parte dos pellets que são produzidos em Portugal são exportados para outros países europeus. E, portanto, aqui estamos dependentes de mudar as políticas europeias, mas a mudança das políticas europeias, em que nós também estamos incluídos, passa muito por informar a sociedade. É um tema em que há muita desinformação. Há muita gente a acreditar que estamos num caminho de sustentabilidade quando não estamos. Portanto, estar a pôr o dinheiro das pessoas nisso, para mim, acho que é criminoso. É criminoso. E não vejo como é que a maior parte dos portugueses não quer ver isso. Foram convencidos com esta propaganda de que os pellets são mais sustentáveis e é mais limpo e é mais agradável porque podes pôr em saquinhos na tua despensa e essa treta toda, que é uma treta. Neste momento há florestas protegidas em países de leste, como a Roménia e a Estónia, que neste momento estão a ser devastados por estas empresas.
não duvido nada que cheguemos a esse ponto neste país, porque nós não temos floresta para sustentar a quantidade de fábrica de pellets que neste momento existe em Portugal. Eu não preciso ser cientista, eu não preciso estar aqui a analisar ou ir de Portugal de cima a baixo para perceber que nós não temos floresta para isso, floresta ou árvores, ou área de árvores para isso, a não ser que seja uma monocultura intensiva que vai destruir completamente aquele solo para alguns lucrarem com isso. Convencendo as pessoas de que realmente vai ser barato, não é? Porque está cada vez mais caro. Portanto, essa já nem convence as pessoas, não é? Cada vez mais caro comprar pellets. Mas conseguiram realmente convencer as pessoas de que era algo sustentável e as pessoas comeram esta ideia. E entristece-me imenso, preocupa-me imenso. E não estou nada de acordo que dinheiro, o nosso dinheiro, os nossos impostos, esteja sempre a alimentar empresas que ainda por cima estão a lucrar disparatadamente com isto. Não. São urgentemente necessárias 3 áreas de mudança política para proteger os pinhais portugueses e assim reduzir os impactos climáticos da produção de pellets de madeira. Em primeiro lugar, é necessário acabar com os subsídios públicos à queima de biomassa em centrais elétricas no Reino Unido e no resto da Europa, bem como com o financiamento público à construção de mais fábricas de pellets em Portugal. Em segundo lugar, deve haver no imediato uma moratória sobre o aumento da capacidade de produção de pellets. Em terceiro lugar, é fundamental começar a valorizar as florestas pelos serviços de ecossistemas enquanto florestas vivas, e não apenas pelos produtos que podem ser produzidos através do seu abate. Nós temos um desafio no nosso país de conseguir valorizar as espécies de ciclo longo, certo? Em que se inclui o pinhal, mas outras espécies. Precisamos de uma paisagem diferente, mais diversificada e também de uma floresta mais diversificada. Isso é bom também para o pinhal. Nesse sentido, para nós termos esta valorização das espécies de ciclo longo, que não são aquelas que os proprietários preferem, temos que ter políticas públicas que suportem essa decisão dos proprietários, porque mais uma vez, as espécies de ciclo longo também são as que interessam mais do ponto de vista da crise climática, porque continuam a sequestrar e armazenar carbono. Não temos essas políticas e não temos políticas adequadas à pequena dimensão, ao pequeno proprietário, que é o proprietário sobretudo do pinho e de outras espécies. Podes ajudar a proteger as florestas autóctones que restam em Portugal e a reduzir os impactos da queima de pellets de madeira, apoiando organizações como a Zero e a Biofuel Watch nas suas campanhas. Também podes formar as tuas próprias campanhas onde te encontras, para pressionar os decisores locais a responsabilizar os produtores de pellets de madeira e para garantir que não são construídas novas fábricas de pellets. É a altura de começar a proteger e a criar mais florestas. O momento é agora. De que estamos à espera?